Olá pessoal, tudo bem? Professor Márcio aqui, e hoje eu vou passar para vocês a parte teórica, né, do que vai cair na nossa prova. Lógico que tem tudo a ver com a disciplina que a gente tem feito na parte prática, que é o treinamento de corrida. A gente não pode falar de corrida sem falar de qual grupo de atividade física ela faz parte, né, que é o atletismo. Lógico que eu vou me ater exclusivamente à corrida e principalmente à forma de corrida que a gente tem treinado nos dias das nossas aulas, né? Eu vou apresentar para vocês o que é o atletismo, as modalidades dentro do atletismo e de que forma que são treinadas as corridas dentro dessa modalidade, né? A gente vai enfocar na parte principalmente da corrida de pista, que é a corrida que a gente faz mais em rua, e a parte recreativa da corrida, né, como o treinamento em si, tanto como treinamento de perda de peso, ganho de massa muscular, esses esquemas. Maravilha? Falta para mim um flip chart. Eu garanto para vocês que na próxima aula teórica eu vou ter aqui um flip chart que eu vou estar anotando e virando as folhas para vocês verem. Tá, eu acho o flip chart mais interessante, inclusive, do que lousa. Como eu não achei flip chart, eu vou ter que usar o caderno chart, né, que seria a mudança de folha do caderno mesmo. Eu fiz tudo explicadinho, tudo bonitinho, e vamos para a nossa matéria da nossa prova teórica, que vai ser tão simples quanto a outra, lógico, para aqueles que fizeram a atividade, que foi passada ao longo do tempo. Para aqueles que estudarem esse vídeo aqui vai ter todas as informações teóricas, e é claro, isso não vai superar a vivência que vocês deveriam ter durante as semanas, porque vão ter coisas referentes àquilo que vocês vivenciaram, né? Em questão de desafios, em questão de facilidades, em questão de experiência que vocês tiveram na prática outdoor, certo? Então vamos começar explicando o que é o bendito do atletismo. Atletismo é a mais antiga manifestação esportiva que a gente tem dentro de uma Olimpíada, por exemplo. É uma compilação, ela é uma compilação de várias atividades. Ela envolve desde corrida, arremessos até saltos. E quando começaram os jogos na fase moderna das Olimpíadas, ele já estava presente. E à medida que foram passando os anos, algumas modalidades foram entrando, foram sendo incorporadas também como atletismo, tá? Como eu disse, essa compilação ela se deu com o passar dos séculos lá na Grécia, em que foi se agregando corrida, natação, até está sendo vinculado agora ao triatlo, que você tem no triatlo, você tem corrida, você tem a parte do ciclismo e você tem a parte da natação, né? Só que basicamente o atletismo ele é composto no que a gente vai trabalhar na escola, tá? Em corrida, arremesso e salto. Nos Jogos Olímpicos, sempre quando a gente liga a televisão, tudo que remonta a uma Olimpíada remonta ao atletismo. Então, quando você vê uma disputa de pista, que eles estão lá na pista, eles estão correndo, eles estão saltando, estão arremessando, eles estão fazendo atividades que já são feitas há milênios, né? Por exemplo, desde que o ser humano ficou em bipedia, ou seja, em duas pernas, ele teve que correr ou para caçar ou para fugir. Colocando isso de forma esportiva, a gente tem a corrida. O ser humano, para arremessar objetos, para caçar ou para se defender, surgiram as formas de arremesso que a gente tem, principalmente a forma de arremesso de peso, que remonta lá nos primórdios, arremesso de pedra, arremesso de objetos pesados, e a gente tem, por exemplo, arremesso de dardo, que remonta a arremesso de lança, e por aí vai. No geral, são as modalidades olímpicas que mais dão visibilidade, certo?
Dividido em salto, corrida e arremesso. O salto, a gente tem as principais formas de salto com vara, salto triplo, salto em altura. A gente tem salto em distância, como a gente vai ver lá para frente. Curiosamente, o pessoal que faz tanto salto quanto corrida, eles têm a composição física muito parecida. Aí a gente tem, como foi falado, o salto à distância, que é aquela modalidade que a pessoa vai correndo, tem uma caixa de areia gigantesca na frente dela, e ela chega na marca, ela pula. Eu não vou falar muito sobre essas outras modalidades, porque isso a gente vai ver em aula na escola de verdade, tá? A gente vai ver isso lá na escola. A gente vai simular situações de salto em distância e por aí vai. Aí a gente tem o salto em altura, que a pessoa corre, faz o salto de lado, passando as costas por cima do bastão. A gente tem o salto triplo, que, como o nome diz, a pessoa depois da corrida executa 3 saltos e é somada a distância. E a gente tem o salto com vara, né? Que tem aquelas varas gigantescas que a pessoa corre, finca a vara no chão e passa por cima de uma barreira que está lá em cima. A gente tem também as formas de arremesso, que na faculdade era a parte junto com a corrida de 100 metros que eu mais gostava de fazer. A gente tem o arremesso de dardo, arremesso de peso, de martelo e de disco. Na escola, a gente vai fazer simulação do arremesso de peso, quando voltar às aulas. Aí vamos entrar no que interessa pra gente agora, que são as corridas. Corrida é dividida em 3 formas. A corrida de velocidade, que ela é 100 metros, 200 metros, 400 metros, 100 metros com barreira e por aí vai. São as modalidades de corrida em que você vai do ponto A ao ponto B no menor tempo possível e de uma maneira muito rápida. Por isso que se diz corrida de velocidade. A gente tem de meio fundo, que são aquelas provas que não são tão curtas, porém não são tão longas, de 800 metros, 1.500 metros. E a gente tem as de fundo. As de fundo são as corridas que vão de 3 km, 3.000 metros, até ultramaratonas. Existem ultramaratonas de 200 km, tá? A pessoa fica horas e horas e horas e horas correndo essas ultramaratonas. É lógico que eles não começaram a correr ontem para correr 200 km, correto? E aí a gente entra naquilo que a gente tem nos focado nas últimas aulas, né? Corrida é o nosso enfoque, principalmente a corrida de curta distância e a corrida de longa distância. Na corrida de curta distância, ela enfatiza, como vocês viram nos exercícios que a gente dá os tirinhos lá, explosão muscular, potência. O metabolismo, como é de curta distância, é um metabolismo rápido, é um metabolismo que eu tenho que acessar rápido a queima de energia para a produção de movimento. É um metabolismo que ocorre sem a presença do oxigênio, como a gente já viu no bimestre passado. É um metabolismo anaeróbio. Logo, a predominância desse tipo de corrida, da velocidade, é a força, né? A força mais a velocidade resulta em potência muscular. E a gente entra na corrida de longa distância. São aquelas corridas que predominam a resistência cardiorrespiratória. O metabolismo é aeróbio, ou seja, a pessoa vai acessando como forma de liberação, de queima de energia para a produção de queima de nutrientes para a produção de energia, o oxigênio. Ele vai entrando na célula, vai metabolizando os nutrientes dentro para a produção de energia, como a gente também já viu na parte que a gente falou sobre metabolismo aeróbio. Consequentemente, a resultante disso é a resistência muscular. O tipo de técnica vai determinar a metodologia da corrida. Por exemplo, se eu vou fazer uma corrida de curta distância, a minha postura é uma, a minha fase aérea, que eu já vou explicar, é uma, e a minha amplitude de movimento é uma. O que é a postura? A postura é a maneira a qual o nosso corpo se comporta durante a execução do movimento.
Então a gente tem uma postura que a gente está literalmente vencendo o desequilíbrio no máximo de velocidade possível. Por quê? Quando eu tenho que correr muito rápido, a tendência é a gente dar uma inclinada do tronco para frente. Essa inclinada do tronco para frente, principalmente na fase inicial, já é um desequilíbrio que eu sou obrigado ao movimento rápido das pernas compensar para me gerar velocidade. É só você ver, né? A forma que você corre quando você quer brincar de pega-pega com um amigo seu, que você tem que alcançar ele bem rápido, é diferente de quando você não é o pegador e você não está fugindo de ninguém. Você está correndo mais de boinha, né? Você está correndo mais normalzinho. Da mesma forma, amplitude. Se eu quero ir muito rápido, de um ponto a outro, muito rápido, o meu afastamento de pernas ele também vai ser influenciado. E esse afastamento de pernas, essa amplitude, faz com que a fase aérea, ou seja, a fase que eu fique sem contato dos pés com o solo, seja uma forma maior. Ou seja, se a gente filmar alguém correndo, vocês vão ver que o contato do pé da pessoa no solo, o tempo não é tão grande quanto o tempo dela com os pés fora do solo. Ela literalmente vai estar, cada perna dela vai estar fazendo, entre aspas, um salto muito grande para frente, para compensar esse desequilíbrio. E o movimento dos braços também vão estar numa amplitude maior, a intensidade vai ser muito maior, porque ela está querendo velocidade. Quando a pessoa está correndo em longa distância, ela não vai conseguir manter essa intensidade alta por muito tempo. Então a postura muda, fica uma postura um pouco mais reta, a fase aérea ela vai ficar um pouco mais ritmada e com uma amplitude menor. Eu vou ter um contato com o solo dos pés diferente. O contato dos pés com o solo ele vai ser mais o pé inteiro no chão, né? Vamos dizer assim, por mais tempo. Então quando eu quero fazer uma corrida de longa distância, a postura, a amplitude, a fase aérea mudam totalmente. Para a prova nossa, eu vou deixar como material de apoio um videozinho curtinho que mostra a diferença entre a postura da corrida de longa duração para a corrida de curta duração. E lógico, a especificidade do treino muda. O que acontece? Sabe as aulas que eu dei para vocês? Aqueles exercícios todos que eu passei para vocês, eles são exercícios que servem para as duas. São exercícios híbridos, que vão ter tanto fator de desenvolvimento para a corrida de curta duração, quanto para de longa duração. Porque apesar da pessoa ser um atleta de, vamos supor, a pessoa é atleta de corrida de 100 metros rasos, que é a corrida mais rápida que tem no atletismo, 100 metros rasos, né? Ela vai ser obrigada não só a treinar movimento de explosão e potência. Não, ela vai, é lógico, o foco dela vai ser esse. São os exercícios que a gente fez lá, os exercícios de correr bastante, no máximo de intensidade, os exercícios de força e tal. Só que ela tem que treinar também resistência aeróbia. Ela precisa treinar exercícios com maior duração. Ela tem que treinar outras partes do corpo que não são as pernas dela apenas, né? O mesmo se diz ao pessoal que faz corrida de fundo. As corridas de fundo, que são as corridas de 3 metros acima, 3 mil metros, 3 mil metros acima, 5 mil metros, meia maratona, que é 21,5, maratona de 42 quilômetros, corridas de fundo, que nem tem uma corrida, tinha pelo menos, não sei se ainda existe a corrida de Reis em São Caetano. Tem as corridas por aí que a gente vê, prova de rua, fila night run e por aí vai. Essas corridas, elas exigem exclusivamente, porém não unicamente, a resistência aeróbia, como a gente viu aqui. Mas em determinados momentos da corrida de fundo, eu vou precisar dar o sprint, que é aquele momento que eu tenho que correr o mais rápido possível, principalmente quando eu estou na largada. Depois que o pessoal já se dispersou, eu aumento um pouquinho o ritmo, depois eu mantenho o ritmo, e quando está no final, se eu estou disputando com alguém, se ainda tiver gás, eu vou ter que dar sprint.
tem os momentos certos para dar sprint, tem a inclinação da rua certa para dar esse sprint, tem a distância certa do parceiro, tem uma infinidade de técnicas específicas, já diz o nome, que vão determinar qual momento que você vai usar esse sprint. Ou seja, um corredor de curta distância, ele tem que treinar também, porém com menos intensidade, os exercícios de fundo. Da mesma forma que um corredor de fundo tem que treinar, porém com menos intensidade, com menos frequência, a corrida de explosão. Um vai complementar o outro nesse caso, porque os dois são corridas, só que cada um deles tem um momento diferente, uma duração diferente, uma intensidade diferente, que é o nosso ponto agora. Intensidade é o seguinte: quanto maior a intensidade e menor a duração, corrida de curta distância. Quanto maior a distância e o tempo e menor a intensidade, corrida de longa distância. Então a resultante é intensidade maior igual curta distância. Intensidade menor, eu consigo correr mais tempo. Longa distância. Ok? Em que local é executado cada uma dessas atividades na sua prática esportiva, não necessariamente treinamento? Curta distância geralmente são pistas de atletismo, que são aquelas pistas ovais em que é dividida por raias, em que cada atleta fica numa raia e o juiz dá o tiro de largada e a pessoa tenta vencer o desafio no menor tempo possível, com uma intensidade alta, né? A de longa distância pode ser em pista também. Existem exercícios de execução, ou melhor dizendo, esportivas de longa distância, que são feitas também em pista, só que a partir de uma certa distância eles já jogam isso para a rua. As corridas de rua, como a São Silvestre, a Maratona de Nova York, são corridas feitas em rua. Por quê? Porque isso dá uma visibilidade muito grande, a acessibilidade das pessoas e também a praticidade para o atleta é outra, ok? Então, o que eu vou pedir para vocês em questão de prova? Lógico, vou perguntar sobre atletismo, só que eu vou perguntar para vocês muito mais coisa referente à corrida e também a questões de vivência que a gente teve nas nossas aulas. Pode ser que eu chegue lá e peça para vocês me demonstrarem um exercício de coordenação dos que a gente fez. Você vai tentar lembrar, é claro que você vai poder ver o vídeo, não vou falar para vocês não ver o vídeo, eles estão lá para isso. Você vê o vídeo, o que era o exercício de coordenação? Tem aquele do cone, tem aquele que eu tenho que fazer zigue-zague, e aí, se eu pedir de força, tem aquele que a gente fez pliometria, que subia no bloco, fazia agachamento, voltava, por aí vai, certo? Exercício de amplitude, vocês vão ser bem assessorados para isso. Não vai ser difícil porque vocês vão fazer a prova baseado na vivência de vocês, tá? E baseado nesse texto que era para ser em flipchart, volto a falar, mas eu não achei flipchart. Eu tenho um flipchart lá num dos lugares que eu dou aula. Eu não, como esse lugar não está tendo aula por enquanto, eu não tive acesso a ele, mas a próxima a gente vai ter, ok? E esse vídeo aqui fica sendo o guia, né, meio que a organização mental de vocês do nosso conteúdo de prova. Não que necessariamente será aquilo que a gente vai ser usado mesmo, a matéria toda da prova está aqui. Vocês vão mais raciocinar do que copiar, ok? Agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Depois da prova, a gente vai mudar o tipo de treino, não vai ser voltado mais à corrida, mas ainda vai ser uma progressão. Vocês começaram com o exercício indoor, depois vocês foram para os exercícios outdoor e a gente vai aumentando, tá? Cada um
na sua limitação, cada série na sua gradação, que é diferente de graduação, certo? Muito obrigado, nos vemos na próxima semana.